Continuar o nosso estudo, todos são de casa, né? Então nós vamos continuar nosso estudo e eu quero ler primeiramente a palavra do Senhor sobre a pergunta que nós vamos tratar nessa manhã. As perguntas, eu separei 3 perguntas, portanto, não sei se vai dar o tempo. Se não der, nós vamos ver 2 e a próxima pergunta fica para a semana. Então, a segunda pergunta. Nós já lemos a primeira pergunta. Quantos estão lembrados da primeira pergunta? Sobre a criação do homem. O homem foi criado primeiramente na parte espiritual, depois outra criação. Era o homem terreno, e dentro do homem terreno, Deus soprou o homem espiritual, que fez com que ele se movesse aqui na terra, né? Então a segunda pergunta diz assim: Deus fez Eva da costela de Adão. Gênesis 2, 18, 21. A pergunta disse: criou Deus o homem e a mulher e logo formou Adão e Eva? A 3 agora. E a outra é: tomou Caim, esposa do homem e da mulher que havia sido criado? Então essa é a pergunta número 3. E a pergunta número 4. Essa talvez nós não vamos entrar nela, que ela é bastante extensa. Só se o tempo nos permitir. Pergunta número 4 diz assim: poderia explicar referente ao domingo como o primeiro dia da semana e o sábado como o 7º dia? Os cristãos vão à igreja no domingo, o primeiro dia da semana. Não deveria ir no sábado, o 7º dia da semana? É outra pergunta. Então nós vamos ler em Gênesis 2, o versículo 18 ao 21. Aqueles que podem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, que fiquem de pé, e nós vamos ler aqui no capítulo 2 de Gênesis, verso 18 ao 21. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Amém? Então nós vamos fazer mais uma oração e depois vamos começar lendo a resposta que o profeta deu a respeito dessas perguntas. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui nesta manhã para junto adorarmos o Teu santo nome e também para receber de Ti mais uma porção da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja em cada coração, Pai, dando o entendimento correto daquilo que vamos ler nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço esta bênção, Pai, para a tua glória. Amém. Os irmãos podem sentar. Então eu vou reler a pergunta para começar na resposta. Deus fez Eva da costela de Adão. Gênesis 2, 18 ao 21. A pergunta diz: criou Deus ao homem e à mulher e logo formou a Adão e Eva? Então vem a resposta. Bem, vemos, a pessoa que escreveu essa provavelmente está aqui presente. Bem, quando a primeira pergunta disse, Deus criou o homem e a mulher, de Gênesis 2, 18 ao 21? Não.
Como vocês dá-se conta ao ler em Gênesis 2, 18, 21, olhe, e disse Jeová Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora para ele. Formou, pois, Jeová Deus da terra toda a besta do campo e reticência. Bem, Deus formou Eva da costela de Adão. A mulher tem em sua anatomia, em sua constituição, uma costela a mais que o homem. Porque essa costela foi tomada do corpo de Adão. Adão já havia sido formado e estava vivendo e se sentia só. E então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Assim que estes sacerdotes e demais pessoas a quem se nega o direito de ter uma esposa, bom, a Igreja Romana pode fazer o que lá eles, pois são os que vão responder por isso, não eu. Faz pouco um homem me perguntou, o que pensa você dos sacerdotes? Que pensa você deste jovem sacerdote que se casou aqui com uma menina em Jeffersonville? Foi na Igreja Católica Irlandesa. Vocês se recordam? Eu me esqueci o nome dele. Então aqui, irmão Brando entrou um pouquinho sobre a proibição do casamento na Igreja Católica. Nós sabemos que os padres sacerdotes, eles são proibidos pela Igreja Católica de se casar. Inclusive, tem um caso bem próximo meu, uma tia minha, ela casou-se com um padre. Ele teve que abandonar, deixar a batina, ou seu sacerdócio. Embora muitas pessoas ainda o consideram e até chamam ele para fazer aquelas rezas quando morre uma pessoa tal, mas ele não está reconhecido pela Igreja Católica porque eles proíbem o sacerdote de casar. E irmão Brana vai trazer aqui esse ponto. O homem perguntou de um jovem que tinha casado lá, um sacerdote. E eu lhe respondi, ele tem tanto direito de casar como eu. Isso é exatamente o que eu penso dele. A única coisa que, reticência, eu creio que ele fez mal, foi porque ele deveria ter ido à igreja e renunciar ao seu ofício. E depois casar-se com a menina. No lugar de ter fugido dessa maneira. Vocês lembram quando isso sucedeu, faz umas semanas, aqui em Jeffersonville, com o sacerdote da Igreja Católica Irlandesa? Ele era um homem jovem e tinha seus amores com uma menina daqui. E quando eles deram uma considerada oferta de amor e ia mudar de paróquia, não ia, o iam enviar em alguma parte de Indianápolis. Porém, ele tomou a oferta de amor, a menina, e foi e se casou com ela. E nunca mais voltaram a ouvir dele. Bom, ele tinha o direito de casar, porém não tinha o direito de fazer isso. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter ido na igreja e dizer, estou aqui para renunciar ao ofício como sacerdote. Eu vou casar. E isso era tudo. Muito bem. Deus formou a Eva, a Adão e a Eva, ao mesmo tempo. A única coisa que ele fez foi o sobrenatural. O espírito de Adão e o espírito de Eva. O homem e a mulher. E logo pôs Adão no jardim. E disse, não é bom que... Vê? É o quadro de Deus desenvolvendo todo o tempo. Sempre é assim. Desenvolvendo. E desenvolvendo. Chegando ao milênio. E saindo dali para entrar à eternidade. É o quadro de Deus desenvolvendo. Deus mesmo desenvolvendo. Deus mesmo manifestando-se aqui em Jesus Cristo, mostrou que ele era. Que era Jesus, um homem de dor, familiarizado com o pesar, com o amor, e ele lhe perguntou a uma prostituta,
Aonde estão os teus acusadores? Se tem ido, Senhor, respondeu ela. Eu tampouco te condeno. Vê, vá e não peques mais. Cansado e esgotado, depois de haver caminhado como uns 48 quilômetros nesse dia, através das areias do deserto e passando por coisas, vinha passando por ali a mulher de Naim, com seu único filho morto. Ele parou a procissão do funeral e pôs as suas mãos sobre ele e lhe disse, levanta-te. E o garoto que estava morto se levantou. Esse é o nosso Senhor Jesus. Entre parênteses, de graças, Ted. E ali estava nosso Senhor Jesus. Quem nunca estava muito cansado e nunca muito esgotado para fazer o bem. Muito bem. Agora vamos a outra pergunta. Então, irmão Brana, a pergunta é, formou Deus da costela de Adão? Ele disse sim. Primeiramente, Deus formou espiritualmente. Macho e fêmea criou no mesmo dia. Depois, houve uma diferença de tempo. Primeiro ele colocou o homem, chamou Adão. Quantos sabiam que os nomes dos animais foi colocado por Adão? Vocês sabiam disso? Deus chamou Adão e mandou-lhe colocar os nomes. E o nome que Adão colocou, esse aqui é chamado. Então, depois de um tempo, aqui na terra, já encarnado, Deus disse, não é bom que o homem viva só. E tomou uma das costelas. E outra coisa interessante que eu também fiquei sabendo depois da mensagem, é que a mulher tem uma costela a mais do que o homem, em sua anatomia. Eu nunca parei para contar, mas eu creio que no que o irmão Brana falou, né? Então a mulher tem essa costela a mais em sua anatomia. Então Deus formou primeiramente o homem espiritual que estava ligado ao espírito macho e fêmea. A parte feminina estava ligada em Adão no mesmo dia que ele foi criado. Mas aqui primeiro veio Adão no corpo de carne e logo Deus tomou uma costela e formou o corpo da mulher e separou o espírito masculino e feminino e colocou ali. Então, eu creio que essa pergunta a gente já compreendeu bem. Amém, irmãos? E também falou aqui na parte do sacerdote, né? Tem outra coisa que eu já ouvi falar a respeito a lei do celibato. A lei do celibato, que é uma lei católica que o sacerdote não pode casar. E irmão Brando disse, eles é que vão responder, não eu. Mas segundo a palavra, todo homem tem direito a um casamento. Não importa se ele vai ser sacerdote ou não. É um direito dado por Deus dele se casar. Amém? Então vamos ver agora a parte de Caim. Quantos já se depararam com essa pergunta? Ou pensaram? Ou alguém lhe perguntou isso? Essa pergunta aqui. Tomou Caim esposa do homem e da mulher que haviam sido criados? Você já se perguntou sobre isso? Quem era a esposa de Caim? Ou alguém já perguntou isso a você? Então vamos ver essa resposta. Eu creio que vai ser uma bênção para nós. 104. O parágrafo, ele começa a resposta. Bem, escutem muito atentamente. Esta é uma pergunta muito delicada. Você tem lido no jornal, quando as pessoas perguntam de onde Caim tomou a sua esposa? Eu também me perguntava. E como por 4 anos depois da minha conversão, eu não ensinava que havia um inferno ardente. Eu tive que vê-lo nas escrituras. E se eu não sei, não digo nada a respeito. Vê? Bem, de onde tomou Caim a sua esposa? Esta é a análise da pergunta que se fez. Tomou Caim esposa do homem e da mulher que haviam sido criados? Vê. Agora, um dos primeiros reticência. Todos vocês ouviram, a outra noite, da cura da senhorita Dark. Como Deus a abençoou e tudo. Ela estava morrendo. E chegaram ali com as 2 da manhã. E ali foi onde seu filho, Jorge, era médium. Também Eduardo. Eles foram restaurados.
E estando ali, escutei uma discussão acerca de onde havia tomado Caim a sua esposa. E o que levava a conversa parecia ser que tinha o melhor argumento. E disse, vou dizer de onde Caim tomou a sua esposa. Caim se casou com uma gorila. E continuou dizendo, e dessa gorila saiu a raça negra. E disse, olhe como as cabeças dos negros estão pontiagudas, igual como gorilas. Bom, eu ouvi isso. Eu tinha como 2 meses do evangelho. E disse, eu não quero contradizer a vocês, porque eu não sou um erudito. Acabo de ser salvo. Porém, se assim for, então a raça negra haveria deixado de existir na destruição do dilúvio, quando o mundo foi destruído com água. Pois Noé e sua família foram os únicos que estavam dentro da arca. Eles foram os únicos que estavam dentro da arca. Então a raça de Cor haveria deixado de existir ali, se assim houvesse sido. E disse, não, Senhor, a raça de Cor nunca proveio disso. Não, Senhor. A raça de Cor provém da mesma árvore, do que provém cada ser humano, do mesmo. Não tem diferença, correto? Todos somos, você talvez é amarelo, o outro moreno, o outro negro, o outro branco, o outro pálido, o outro colorado, e assim dessa maneira. Porém, todos vocês provêm da mesma árvore. Isso é somente a parte física, não o exterior. Ou, isso é somente a parte física, o exterior, correto? Eles são seres humanos como nós, criados aqui por Deus. Eu creio que essa pergunta surgiu mais por conta do racismo que é muito forte nos Estados Unidos. Ainda hoje há uma batalha terrível, agora há pouco. Inclusive um irmão comentou comigo, e eu fiquei até pensativo nisso. Ele está o jubileu de Luther King. Esse ano é o jubileu de muitas coisas, vocês estão sabendo? O jubileu da noiva já começou desde 2013, 50 anos da mensagem, e 2015 é o último ano de jubileu da mensagem da noiva de Cristo. Está o jubileu da Rede Globo, quantos já ouviram falar nesses 50 anos da Rede Globo, e ela está derramando toda a imundícia que derramou em 50 anos, está derramando tudo de uma vez só nesse ano. O Papa vai também anunciar o jubileu em dezembro. Então, é um ano de jubileu esse 2015. E ele falou também, uma pessoa me falou nesse jubileu de Luther King. Luther King era um homem negro que conduziu os negros para uma batalha lá nos Estados Unidos. O irmão Branham não concordou com isso, porque muitos irmãos negros morreram com essa tentativa dele fazer algo por isso da maneira carnal, sem ser pelo Espírito de Deus. Então, hoje faz 50 anos e está estourando aí grande confusão racista nos Estados Unidos hoje. Policiais que mataram jovens negros e está uma grande batalha nisso aí. Então, por isso que eu penso que essa pergunta surgiu lá. Irmão Branham contradisse essas pessoas que comentaram essa pergunta sobre Caim, né? Então, veja, continuando. Não faz muito tempo, estava pregando aqui a alguns doutores em Louisville, acerca dessas pobres pessoas da África, especialmente os canibais, de como havia encontrado um pequeno bebê que uma mulher havia golpeado e o havia amarrado numa escova e havia deixado ali por alguns dias. Você sabe, para que se decomposse e logo comê-lo. E qualquer coisa assim, eles deixam que se decomponha, para que fique macio. Não se escandalize muito dos canibais. Na Inglaterra, faz a mesma coisa. Eles matam os fazões e penduram ele nas árvores, e quando as penas caem, então eles o comem. Essa é a raça mãe das pessoas anglo-saxônicas na Inglaterra. Essa tribo. Não pense
Você não tem que ir à Inglaterra. Unicamente vá aqui nos estados surenhos e você verá a mesma coisa. Seguro. Qualquer homem que pode comer um caracol ou uma serpente cascavel, pode comer qualquer coisa. Bem, olhe, deixe-me dizer-lhe algo. Isso foi o que sucedeu. A raça de cor não tem nada a ver com isso. Caim, bem, quero que olhe. Eles dizem que Caim foi à terra de Nod. Caim estava no Éden. E o Éden, o jardim do Éden, estava no oriente do Éden. É verdade isso? O jardim do Éden estava ao oriente do Éden. No lado oriente do Éden. E os querubins foram colocados na porta oriental. E a árvore da vida estava na porta oriental do jardim. E ali é onde eu creio que Caim e Abel fizeram seus sacrifícios. E ali é onde os querubins com as flamejantes espadas foram colocados. E não os permitiram entrar jamais na porta oriental. Sabia você que Jesus viria do Oriente? A luz se levanta no Oriente. Tudo vem, a civilização iniciou no Oriente e viajou até o Oeste e deu a volta e chegará outra vez ao Oriente. Nós estamos no hemisfério ocidental. Aquele é o hemisfério oriental, onde está a civilização mais antiga. China é a civilização mais antiga que se conhece no mundo, de acordo com os historiadores. O Oriente. Como poderíamos ficar nessas perguntas por horas, só em uma. Porém, não poderia abordar as outras. Porém, olhe, aqui está. Então, irmão Brana, veja que dentro de cada pergunta vai surgindo vários temas. Cada resposta, né? Que enquanto o irmão Brana respondia essas perguntas, ele aproveitava cada parte para já nos ajudar em outra coisa. E aqui ele chamou a atenção até da posição que era o Jardim do Éden. O Éden era uma planície gigantesca e tinha um jardim nesse Éden. E esse jardim se localizava na parte oriental. E ele chamando a atenção, os anjos também, quando foram guardar o Éden, guardaram na parte oriental. A parte oriental a gente sabe que é a parte que vem de lá, da China. Quem vê o mapa, conhece um pouco do mapa, sabe que vem de lá, da China, vem a Europa, a África, depois vem os continentes americanos, América do Norte, América do Sul. Então nós somos o Ocidente. Lá eles são o Oriente, que é onde o Sol nasce. Para você saber onde é o Oriente, sempre se lembre, aonde o Sol nasce, no Oriente. Então o Oriente é para lá, aonde o Sol vem pela primeira vez. Então, ele trazendo isso para mostrar também que a nossa salvação vem do Oriente, porque Deus faz tudo desde o começo alinhado numa continuidade. Deus não falha. Então, o Jardim do Éden no Oriente, as portas que o anjo guardaram no Oriente, a nossa luz também veio do Oriente. O sol vem do Oriente. Então, a maneira de Deus trabalhar não muda. Então, essa luz veio do Oriente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela veio caminhando, passou, subiu um pouco mais para a Europa, passou também em Lutero. De Lutero avançou mais para o Wesley, que é um continente mais à frente. E por último chegou nos Estados Unidos. E nós na América do Sul somos os confins da Terra, aonde a luz bate por último. E depois ela vai voltar de novo para o Oriente, que é onde vai ter os judeus 144 mil. Amém, irmãos? Então, até isso, irmão Brana, aproveita cada resposta para botando esses pontos para a gente chamar a nossa atenção. Mas vamos continuar. Como poderíamos ficar nessas perguntas por horas? Só em uma. Porém, não poderia abordar as outras. Porém, olhe, aqui está.
Quantos de vocês gostariam de saber o que cremos de Caim? De onde ele tomou e quem era a sua esposa? Vejamos. Muito bem. Lhes direi o que fez Caim, e essa é a única resposta razoável que você pode dar. Caim se casou com a sua própria irmã. Essa é a resposta do profeta. Caim se casou com a sua própria irmã. Tinha que ser assim. Porque somente havia nisso então uma só mulher na terra. A Bíblia unicamente dá registro de 3 que nasceram disso então. Foi Caim, Abel e Sete. Porém, se não houvesse havido nenhuma... A Bíblia muito pouco registra o nascimento de uma menina. Você sabe disso. Estou encarregando muito as mulheres nesta noite. Porém, olhem, o mundo adora as mulheres. Porém, as mulheres foram o instrumento que o diabo usou no princípio. E uma infiel é o melhor instrumento que ele tem hoje em dia. Ela vai enviar mais pregadores ao inferno que todas as licorias, ou casa de bebida, né? Licores, que vende licores, clandestinas que tem no mundo. Deixe que uma prostituta com um cigarro no lado da sua boca, com seu cabelo todo cortado desta maneira, com umas grandes e largas pestanas, movendo de cima para baixo, irmão, um pouquinho bem parecida. E olhe o que ela fará. Pregador, é melhor que você se cubra com o sangue de Jesus Cristo. Correto? Não me diga que você é um homem... Já tenho visto muito disso. Olhe, a melhor coisa é manter sua mente centrada em Jesus Cristo. E permitir que os seus pensamentos sejam puros. Como Paulo disse, e vocês sabem. Paulo disse, né? E vocês sabem que temos poder para trazer conosco a uma irmã. Eu tenho autoridade para fazê-lo, porém não farei, disse ele. Vê? Ele não fez. Eu sei que o ministério deveria viver por seus... Não ponha atadura à boca do boi que trilha o milho, ou que debulha o milho. Sabe o quê? Nós às vezes pensamos que porque somos pregadores, entre parênteses, não estou falando de você e de mim, irmão, senão dos pregadores que pensam que porque são pregadores, já são algo maior que um leigo da igreja. Você não é maior e nem é mais nos olhos de Deus que um bêbado que foi convertido faz 2 horas. Foram essas coisas o que a reforma nunca purgou. Eu sei que eu assino meu nome como reverendo. É verdade. Porém, isso é um costume de hoje em dia. Eu não deveria fazer isso. Reverendo, bispo, doutor. Todas essas coisas são títulos feitos pelo homem. E são boberias ou bobagens. Na Bíblia foram Pedro, Santiago, Paulo, João e todo o resto deles. Paulo disse, eu sei que eu prego o evangelho e essa é minha obrigação. Eu sou um pregador. E ele é um pregador. E o irmão Neville é um pregador. Porém, essa é a nossa obrigação. É ser um pregador. Bem, isso é unicamente o que devemos fazer. Porém, Paulo disse, deixa-me fazer algo mais ali que isso. Bem, eu tenho o direito de receber dinheiro. Paulo disse, porém vou fazer tendas para mostrar que eu posso sacrificar-me. E disse, o matrimônio é honrável em tudo. E o leito sem mancha. E é bom ao homem casar-se. E também disse, eu tenho o direito de casar-me. Eu poderia casar-me. Eu tenho o direito legal de casar-me. Porém, não me casarei.
quero fazer outro sacrifício para o Senhor. Vê? E depois disso, cada homem reconheça o seu chamado. Que ele faça como uns são eunucos pela palavra de Deus e demais. Nós queremos fazer algo mais além da nossa obrigação. E se você realmente é nascido outra vez do Espírito de Deus e disse, é minha obrigação ir na igreja, eu creio que irei. Ó Senhor, bem, eu quero fazer mais que isso. Eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero fazer algo. Quero visitar o enfermo ou fazer algo por ele. É minha obrigação pregar nos funerais. É minha obrigação pregar o evangelho. É minha obrigação orar pelos enfermos. Deixe-me fazer algo. Permita-me sair e fazer algo mais. Permita-me sair e fazer algo no qual Deus me honre por ele. Bem, regressemos a Caim. Porção não gravada na fita. Eva foi a única mulher que foi criada por Deus. E se ela não houvesse tido filhas, então, ao morrer, essa única mulher, a raça humana haveria deixado de existir. É verdade isto? Se não houvesse nascido ou havido mais mulheres, assim que ela teve que ter tido filhas. E Caim se casou com sua própria irmã. Pois não havia outro lugar de onde pudesse haver vindo as mulheres. Amém, irmãos? Então o profeta responde que Caim casou com a sua própria irmã. Essas mulheres eram filhas de Eva. Depois nós vamos ler aqui, eu separei na genealogia de Adão, e a Bíblia declara, tantos anos viveu Adão, e gerou filhos e filhas. Até uma pergunta fizeram, uma vez o pastor José estava pregando aí no cotel, e um preso levantou-se essa pergunta. E logo ele contestou, disse, não, irmão, aqui está dizendo que Caim, na terra de Nod, conheceu Caim, a sua esposa, e teve filhos. Então o pastor José teve que explicar a ele o seguinte. Quando a Bíblia diz assim, conheceu Adão, a sua esposa Eva, ou conheceu Caim, a sua esposa, na terra de Nod e teve filhos. Esse conheceu, na nomenclatura bíblica, judaica, ou na tradução bíblica, não quer dizer conhecer de se apresentar. Opa, meu nome é fulano, como é o seu, tal. Que geralmente essa palavra conhecer, nós não usamos muito ela, não usamos muito essa palavra com relação a um relacionamento sexual. Mas o que a Bíblia mostra é que esse conhecer é ter um contato sexual. Quando diz conheceu Adão, a sua esposa, não é que foi apresentado um ao outro. É que teve o relacionamento e gerou o filho. Então a mesma coisa se aplica em Caim, quando diz, e conheceu Caim, a sua mulher, na terra de Nod, e gerou filhos e filhas. Essa pessoa, esse homem que perguntou, esse preso lá, ele pensava que esse conhecer é que ele conheceu lá na terra. Então ela não estava. Então não pode ter sido, ela pode ter saído daqui com ele, porque ele conheceu lá. Mas esse conhecer diz respeito ao conhecimento do relacionamento sexual para gerar os filhos. Então, com certeza, quando Caim foi expulso, ele levou uma de suas irmãs. Irmão Brana vai continuar aqui a resposta. E nesses dias, era legal e permitido, ainda para Abraão, ainda até Isaac. Isaac se casou com a sua prima irmã. E Abraão se casou com sua própria irmã. Irmã no sangue. Seu pai era de diferente mãe, porém do mesmo pai. E o germe provém do sexo masculino. Sara, quem deu à luz ao maravilhoso Isaac. É verdade isto? Não havia nada na terra nisso então. Tudo estava em tipo, mostrando que aqui está, irmão, Isaac, reticência. Rebeca é um tipo da igreja, da noiva. E Isaac é um tipo de Cristo. É verdade isso? E eles devem estar vinculados pelo sangue. Aleluia!
Amém. É o vínculo sanguíneo. Amém, irmãos? Aqui a gente leva lá para a mensagem o sinal. O sangue é o quê? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em Cristo é o mesmo Espírito que está na igreja. Nós temos um vínculo sanguíneo. Não que o nosso sangue seja judeu como era, ou o próprio sangue de Jesus nem mesmo era judeu, irmão Brana disse. Era o sangue do próprio Deus. Mas ele está falando desse sangue que é o Espírito. O Espírito é o sangue para nós hoje. E o mesmo Espírito que está em Cristo está dentro da sua igreja hoje. Por isso nós somos parentes de sangue. Assim que Caim se casou com a sua irmã. Isto é, e logo eles se foram à terra de Nod. Entramos em um tema profundo, pois nós fomos um pouquinho adiante. E estou contente de que não perguntaram mais ali que isso, entre parênteses, como de onde provém esse gigante desse dia. Joséfo e diferentes autores têm muitos argumentos ao respeito. Amém, irmão. Se não respondi sua pergunta corretamente, voltarei a dar outra vez no domingo pela manhã. Muito bem. Então, aqui, irmão Brana conclui essas duas perguntas, mostrando que a mulher de Caim foi uma de suas irmãs. E eu quero ler para vocês, aqui, inclusive aqui nessa parte final, o irmão Brana disse, eu estou contente que alguém não perguntou pelos gigantes. Mas na sequência a gente vai ver que alguém guardou isso e perguntou mais na frente sobre aquele gigante que a gente lê aqui na Bíblia. Irmão Brana explica de onde vem esses gigantes. Em outras perguntas, né? Mas vamos ler aqui, só para confirmar, em título de preparação, porque com certeza alguém pode perguntar a vocês e a Bíblia responderá como uma base para vocês. Em Gênesis 5, Gênesis 5, vamos ler a genealogia de Adão. Outro ponto interessante que muitas vezes quando eu converso com alguns religiosos e que a gente trata da semente da serpente, eles se apavoram logo e como é que é isso? E eu sempre lanço o desafio para mostrar o nome de Caim dentro da genealogia de Adão. A gente vai ler agora e vocês vão ver que não está ali o nome de Caim. Porque Caim não era filho de Adão. Ele era semente da serpente. Por isso não foi registrado seu nome na genealogia de Adão. Porque na genealogia sempre é registrado o primogênito. E Abel também não foi registrado lá dos primogênitos. Aqui foi, mas nos primogênitos ele não foi porque Sete foi dado em lugar de Abel. Mas veja aqui nessas gerações. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Tá vendo? Não entrou Caim, nem entrou Abel, porque foi morto por Caim. Então já colocou aqui Sete. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Estão vendo aí, irmãos? É até aí que eu queria ler. Só para confirmar que Adão e Eva teve filhos e filhas. E que Caim, ao ser expulso, já estava, com certeza, já na idade adulta, levou consigo uma das suas irmãs. E lá, onde diz que ele conheceu a sua irmã, ele teve relacionamento e nasceram os filhos. Porque até então era permitido. Agora entendemos que, após Deus chamar o seu povo e separar o povo de Israel, Deus colocou as leis
E nas leis de Deus nós podemos saber com quem nós podemos casar ou não. Ali mostra também até a respeito da nudez. A gente tocou há um tempo atrás aqui no assunto sobre a nudez. Um filho conhecendo a nudez do seu pai. Isso traz maldição para os filhos. Não é permitido pela palavra. A palavra de Deus mostra qual nudez a gente deve conhecer. E até então, a nudez que nós conhecemos é a da nossa esposa e dos filhos ainda pequenos, isso aí não vai causar problema. Mas quando já crescem uma certa idade, já deve se guardar isso também. Depois vocês podem ler, creio que é em Deuteronômio que fala sobre isso. Guardar a nudez, ou seja, não conhecer a nudez das outras pessoas. Porque Deus mandou que nós nos vestíssemos. Então, nós temos que guardar isso aí para sermos abençoados. Então, eu creio que nós vamos parar por aqui, porque eu não quero entrar na outra pergunta, porque ela é uma pergunta muito extensa e nós não vamos conseguir terminá-la hoje, por causa do tempo. Eu poderia ler bem rápido essa resposta, mas a gente ia ficar sem o entendimento correto disso. E é uma boa pergunta num assunto muito importante. Eu vou somente ler ela aqui novamente, porque também é uma questão, um ponto muito importante para nós sabermos. Diz assim: poderia explicar, referente ao domingo, como o primeiro dia da semana e o sábado como o sétimo dia? Os cristãos vão à igreja no domingo? Ou os cristãos vão à igreja no domingo, no primeiro dia da semana? Não deveria ir no sábado, o sétimo dia da semana? Então aqui, conforme a gente vai ler, vocês vão ver depois que o irmão Brana vai explicar até sobre o sétimo dia, que é o sábado, o descanso. Nós temos que guardar o descanso de Deus, mas não como um dia literal. Mas eu vou deixar isso para a próxima semana.